Boa noite, pessoal. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Raquel, Renata. Tudo bom? Vamos começar nossa live da protagonismo que fideliza o cliente. Bom, em primeiro lugar, gente, prazer. Eu sou o Odari, eu sou diretor comercial da Incontact. A Incontact é uma empresa que faz um sistema para atendimentos, então a gente ajuda na gestão de e-mail, gestão do WhatsApp. Tá? É, vamos lá. E a primeira coisa que eu quero ouvir é um pouco de vocês, né, o que que vocês estão passando por aí, né, quem são vocês? Quem quiser se apresentar, me dizer aí um pouco do como é que vocês veem essa parte do cliente protagonizando, né. Na empresa de vocês hoje, vocês já colocam o cliente como protagonista, né, que acho que isso é uma coisa fundamental. Aqui na Incontact é um dos nossos pilares, né, a gente coloca o cliente como nosso objetivo principal. Então, assim, é por ele que a gente faz o sistema, é pensando nele que a gente desenvolve as soluções. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa, puxa, e aí, como é que o nosso cliente vai reagir com isso, né? Então, e uma coisa legal para a gente pensar também, assim, quando a gente fala de cliente, né? O cliente, às vezes conversando, eu vejo várias pessoas falando assim, puxa, não, atendimento é cliente é saque, né? E não é verdade, porque todo mundo atende algum cliente, né, então vocês têm sempre algum cliente, e para você estar fazendo atendimento ao cliente, é você estar se relacionando com esse cliente, não necessariamente é um saque, né. Então, por exemplo, uma agência de turismo ali que está fazendo venda, ou atendendo aquele cliente que quer trocar uma passagem ou quer fazer uma cotação, né, uma remissão, isso é um atendimento, né. Eh, assim, esse atendimento é muito legal, porque ele vai para várias áreas, né. Então, por exemplo, a pessoa fala: "Puxa, RH não tem nada a ver com atendimento, né". Vocês já pararam para pensar o quanto um RH faz de atendimento? Então o RH, além de ele atender todos os funcionários da empresa, né, ele atende também as pessoas que estão se inscrevendo para os cargos, para as vagas. Então, esses são clientes do RH, né. Então, são clientes que precisam ser bem tratados, precisam ter uma resposta dentro de um prazo, precisam ter resposta, né. Quantas vezes a gente já não viu, pessoas que se inscrevem para uma vaga não ter resposta nenhuma, né. Eh, então, assim, é muito importante a gente perder um pouco dessa cultura que o atendimento é só para saques, que é o serviço de atendimento ao cliente. Não, todo mundo tem cliente. Se você presta algum trabalho, se você presta algum serviço, você está prestando para alguém, né, então ele é o seu cliente, tá. Acho importante. E não só falando, né, do cliente, quando a gente começa a falar de atendimento ao cliente, a gente acompanha às vezes muita operação e aí operação eu falo, né, qualquer setor, não só operação de saque, mas essas operações que às vezes colocam a linha de frente ali para atender e trabalhar, né, e a gente não vê uma participação grande da liderança, e isso é uma participação importante, né. Então, assim, você às vezes vai lá, abre o seu atendimento para os seus clientes e fala assim: "Olha gente, está aqui ó, vai lá, atende o pessoal e atende bem". Então é importante a gente ter um pouco de visão estratégica, né. Puxa, então o que que é uma visão estratégica? Vou definir quanto tempo o meu cliente tem que ter uma resposta, o que que é uma resposta ideal, né. Então, por exemplo, você tem uma corretora de venda de imóveis, né, venda, aluguel de imóveis. Se você não atende teu cliente dentro do horário útil em estourando 2 horas, ele vai procurar outra corretora. Hoje em dia, quem vai pegar esse imóvel, está botando ali para vender, alugar, tem 20 anúncios do mesmo imóvel. Então, assim, ele olhou aquele imóvel, ele gostou, ele pegou a primeira corretora. Você não respondeu para ele rápido,
ele vai para a próxima. E não adianta você caçar o cliente depois, porque ele já está falando com outro corretor. Então, você ter uma visão estratégica de o que é importante para o seu negócio, o que que você tem que medir, né, quais são os principais fatores, eh, por exemplo, quais são as demandas que você está recebendo, que tipo de demandas. Então você tem demandas aí que, por exemplo, você está recebendo muita reclamação. É importante você ter esse número, é importante você entender qual que é uma porcentagem aceitável disso. Então a liderança, ela tem que estar ali participativa de uma forma estratégica. Então, às vezes, a gente vê muito supervisor, muito gestor, né, que às vezes ele é mão na massa. É aquele cara que ajuda, mas tem um limite, né, então: "Puxa, minha operação tá bombando, então o que que eu vou fazer?". Em vez de criar ali um planejamento, né, de crescimento, quando eu trago outra pessoa, ou por que que eu estou tendo muito atendimento, o que que eu posso fazer para solucionar isso, é o cara que vai ali para a linha de frente, mete a mão na massa, mas não olha estrategicamente para isso. E aí esse problema só piora, né, porque se você não está olhando estrategicamente, se você não tem, uma meta de crescimento ali de operação, né, então, por exemplo, quando eu ponho mais pessoas, quando eu vou trazer mais pessoas, minha empresa está trabalhando dentro de um limite aceitável de respostas? Porque, assim, hoje você tem ali um tempo de resposta, vamos dizer, de 2 horas, você está cumprindo. Daqui a pouco você não está cumprindo mais, você começa a falar assim: "Puxa, não, o pessoal que está aqui na linha de frente tá enrolando", né. E às vezes não é isso, aí você vai ver, teu volume aumentou absurdamente, né, você está tendo mais dúvidas, que pode ser até gerado por algum problema na tua operação, né. Então, é importante você olhar para isso de uma forma estratégica e não estar só ali: "Ah, vai lá, faz", eh, olhar para tempo de resposta, quais são os principais chamados que você tem, por que que o teu cliente está te procurando, né, o que está faltando no teu dia a dia, que ele tem que ficar te procurando, né. Então, às vezes, é resolver isso, tá. Isso aqui é uma pesquisa da Reboot, que ela é bem interessante, né, então assim, hã, o que que os clientes mais procuram ali para consumir um serviço, né, consumir um produto, né. Então, é interessante que ali os 3 pilares que aparecem primeiro ali é a qualidade do produto ou serviço, né, obviamente, ter um bom custo-benefício, né, e um bom atendimento. Ou seja, você tem que ter um bom produto, ter um preço que seja justo e ter um bom atendimento. O preço justo, até a gente pega alguns modelos de negócios, você começa a entender que isso é é relativo, né. Mas um bom atendimento, se você não tem um bom atendimento, tem alguém que vai pegar o teu cliente, tá. Mais uma pesquisa aqui interessante também que eu trouxe para vocês, eh, o que que os clientes fazem quando eles têm uma experiência ruim no atendimento. Então, 53% simplesmente muda de marca. Então é o que eu comentei, o cara veio, não foi bem atendido, ele troca de marca, tá. E nem sempre ele vai entrar em contato com você. E não só isso, ele não só troca de marca, como 47% vai contar para os amigos e para os colegas a experiência ruim que ele teve. Ele é um detrator da sua marca. Então, tem aquele famoso boca a boca que a gente fala, né, você faz um bom serviço, as pessoas, vão passar isso para frente, assim como um problema também elas vão passar para frente, né. Então a gente precisa começar a olhar para o atendimento a cliente, não só como um custo, né. Então muitas empresas olham, assim, para o cliente e falam: "Ah, putz, ter que atender o cliente é só custo". Gente, atender bem o cliente é parte da oferta, e é parte da captação do teu cliente, né. Então, muito se fala às vezes da gente fazer a captação do cliente, hã, de custo, né. Então, assim, fala: "Puxa, mídia digital, vou gastar tanto, vou investir em Google, vou investir em Facebook, né, para trazer o cliente". E aí você gasta uma fortuna ali para trazer gente, quando você poderia gastar um pouquinho mais para manter o que você tem, né, não perder os clientes, e esses clientes não falarem mal da sua marca, né. Então, assim, você traz 10 clientes novos e está perdendo 10, era melhor segurar os 10 que você está perdendo, entendeu. Eles têm mais valor, tá.
E assim, é necessário estar presente, gente. A gente tem que estar falando com os nossos clientes. Vendeu, não adianta você esquecer esse cliente, né. Então, mandar mensagem para ele de tempos em tempos, dar facilidade de comunicação para ele entrar em contato com você, hã, poder ter vários canais de atendimento, né, às vezes o nosso cliente se oferece um canal que é ruim para ele, né. Eu estava agora há pouco aqui tentando falar com uma empresa que eles disponibilizam um único canal, e é horrível falar com eles naquele canal, e eu não tenho opção, eu tô pê da vida com o cliente ou com o fornecedor, porque eu não consigo falar com eles. E assim, vou simplesmente trocar, entendeu? É um cara que não me atende, não está preocupado em ter canais de de apoio, né, então assim, perdeu um cliente. Ele gasta horrores em propaganda, é um fornecedor que está na mídia, gasta muito em propaganda, mas na hora de atender, podia ter um sistema bom de atendimento. Então, eles têm um sistema de chat de atendimento e é o único canais que eles disponibilizam. Eles botaram um robô automático que não dá suporte, a você conseguir falar com o operador. Para você falar com o operador é um parto. E além de tudo, eles não acompanham o histórico, não tem então assim, eu falei com eles outro dia, dei uma reclamação, e aí hoje eles falam assim: "Não, pois não, o que que você deseja?". Como assim que você deseja, né? Então falta esse carinho com o teu cliente, né? Gente, carinho encanta, carinho encanta. É um diferencial gigante, tá? E eu falei da gestão, né, e não só a gestão, né, a gente tem que pensar também ali que quem está na linha de frente é o time, e a gente não pode esquecer desse pessoal, né. Eh, a gente já viu várias operações tomarem decisões e o time ali fica perdido, né, então esse time tem que ser envolvido nessas decisões. Eh, puxa, nossa, mas tomar uma decisão com o time todo é difícil, é burocrático. Não, realmente, quando a gente fala de envolver o time, às vezes pegar o time e botar numa sala e comunicar, dar treinamento, manter essas pessoas atualizadas, né. Eh, Se esse pessoal não conhece, não está preparado, o que que você vai ter? Cliente irritado, resposta evasiva, o cliente não o atendente não sabe do que ele está falando, e aí às vezes o teu cliente procura outro canal e acaba descobrindo que estava tudo errado, e ele vai ficar pê da vida, porque ele não conseguiu o apoio que ele teve. E isso pensando só gente, falando em resolução de problemas, tá. E aí a pessoa fala assim: "Ah, mas e vendas, né? Vendas o cara sabe, o cara tem que correr atrás". Não é verdade. Quantas vezes a gente não vê o pessoal vendendo por aí, eu mesmo sou abordado, diversas vezes, assim, como sendo diretor comercial, o que tem de gente que me procura para oferecer serviço, né. Inclusive a gente tem contatos de pessoas oferecendo serviços em empresas que a gente já é cliente. Então você fala assim: "Meu, por que que você está me ligando? Eu sou cliente de vocês, né". Então o time precisa estar presente, ser instruído e ser capacitado, tá, gente? Se não tiver capacitação da equipe, a dor de cabeça só aumenta, tá? Isso um pouco sobre atendimento, né? Então, o atendimento que a gente tem hoje em dia, e ainda seguindo a pesquisa da Reboot, tá? O pessoal aí tem um atendimento, uma nota média de 3,6, isso de 1 a 5. Então, é algo que a gente pode ser melhorado. E você pode colocar isso como um diferencial de mercado, tá, porque se tá todo mundo sendo avaliado pelo um 3,5 ali, né, então você tem um negócio nota 5 de atendimento, 4,5 já é uma diferença. E gente, diferencial ajuda nas vendas, tá, principalmente diferencial percebido. Não adianta você colocar um diferencial no teu serviço, no teu produto, que não é reconhecido pelos teus clientes. Então você tem que fazer o teu cliente reconhecer esse diferencial, tá. E ainda falando um pouco aqui de atendimentos ruins, né, segmentos sofríveis,
Nós estamos falando aqui quais são os principais segmentos que têm mais, reclamação sobre atendimento, né, e a gente tem ali no topo operadores de celular, internet móvel, né, o nosso próprio poder público, né, que atende bem pra caramba, obrigado. Bancos também, nossa, quem já não sofreu na mão do banco aí ligando? Então, gente, tem muita reclamação de cliente, tá. O mercado tá cheio de atendimento ruim, isso é um diferencial. "Ah, nossa, mas atendimento aumenta custo, torna tudo mais caro". Olha, eu já cansei de ver públicos que pagam mais para ter um bom atendimento. Clientes cansam de pagar a mais para ter diferenciais. Apple tá aí, gente. Mandou um beijo para todo mundo. Falou: "Olha, fiz um produto diferente e apresento diferenciais em um monte de coisa". Você pode não gostar de Apple, pode achar a Apple uma porcaria, mas os caras fazem coisas muito legais, com muitos diferenciais. E isso é inovador. Então estamos falando que se a média de atendimento é um 3,6, parece um absurdo que eu vou falar, mas é inovador atender bem, gente. Isso é uma diferença, é muito legal, tá. Hã, e ainda aqui seguindo um pouco da valorização, né, da linha de frente, nós precisamos ter ali um pessoal que precisa ser treinado, né, então ele precisa ter treinamento, e não só ter treinamento, ter ferramentas para apoiar, né, então trazer um sistema que traga informações rápidas, que possa te ajudar na decisão na tomada de decisão, né. Então, por exemplo, em Contact aqui a gente tem uma ferramenta que ajuda o operador ali na hora que ele está atendendo, já dá o histórico do cliente. Ah, puxa, aquele cliente fala assim: "Oi, tudo bom? E meu problema?" Aí você vai falar assim: "Que problema?" Cansei de ouvir isso no atendimento, gente. Você entra em contato com as empresas por aí, você fala assim: "Queria saber do meu problema". Aqui que você tem uma ferramenta legal, você entra lá, consulta histórico, vê do que o cliente está falando, você fala: "Não, espera aí, seu problema não, perfeitamente, estou vendo aqui que você já entrou em contato com a gente por causa disso, 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 e o andamento está dessa forma". Então, assim, gente, a maior parte das vezes que eu percebo, assim, o cliente, quando ele está com problema, ele não queria nem estar entrando em contato, ele não queria nem estar falando com você. Ele queria estar curtindo a praia dele, a caipirinha dele ali, e se possível ele gostaria de receber uma mensagem no celular dele falando assim: "Olha, lembra aquele teu problema? Tá resolvido, muito obrigado por continuar com a gente e já resolvemos o seu problema", tá. E e assim, se você não tiver um sistema eficiente para isso, você não consegue fazer acompanhamento, você não consegue fazer follow-up, o acompanhamento ali da demanda do cliente. Programar isso para dar um retorno, então, por exemplo, você falou assim: "Olha, poxa, não sei, vou verificar, porque o não sei é válido", tá, gente. Às vezes eu vejo, assim, muita empresa fala assim: "Não, como assim eu vou falar não sei?". Não tem problema você falar não sei, desde que você vá verificar, você vá correr atrás disso. Então: "Olha, não sei, vou verificar internamente e eu te dou uma resposta até amanhã", e botar um lembrete para você responder isso amanhã, entendeu. Não adianta você falar que vai fazer, prometer mundos e fundos e não faz um acompanhamento disso. Então é importante você ter uma ferramenta para fazer acompanhamento, tá. E, né, como a gente começou aqui a live, o mais importante é a gente ter o cliente ali como protagonista, né. Então, tá sempre focado no cliente, né. Então, por que que eu estou fazendo isso? Para atender o cliente, né, seja uma demanda específica e tratar algo, né, que seja voltado para o cliente. Muitas das vezes, a gente já viu ali o pessoal falando assim: "Puxa, não, mas e aí, eu tenho que atender toda a demanda do cliente?". Não, gente, não necessariamente. A gente recebe várias sugestões de cliente, né, de como o produto deveria ser ou para onde o produto deveria ir, e não necessariamente a gente atende todas. O que que a gente faz? A gente pega os nossos clientes, recebe essa solicitação de todos, né, então a gente começa a olhar e fala: "Puxa, olha, eu tenho aqui vários pedindo a mesma coisa ou para o mesmo caminho, que legal. Vamos desenvolver o produto
focado nessa solicitação dos clientes, né. E nem sempre é exatamente como o cliente pede, porque às vezes ele pede de acordo de como está a visão dele, né. Então às vezes você pode ter uma visão melhor, entender o que ele precisa e oferecer uma proposta que às vezes é melhor do que o que ele está pedindo, porque você entendeu a dor dele, você escutou a dor dele. Então você vai atuar na dor do seu cliente. Então você está colocando esse cara como teu protagonista para entender o que que ele precisa e oferecer a melhor oferta possível sobre isso, né. Então você tem que ouvir o teu cliente. Se você não ouve ele, como é que você vai saber que o que ele quer, né? Porque assim, já chegou um cliente aqui e falou assim para mim: "Ah, eu queria um botão aqui em rosa, né". Daí você fala: "Poxa, mas tá bom, por que que você quer o botão em rosa, né?". "Ah, porque o operador está perdendo um prazo em alguma coisa". Você fala: "Não, poxa, entendi, espera aí, vou te dar uma solução melhor que um botão em rosa", entendeu? Então a gente precisa ouvir o cliente e entender o cliente, tá, gente? E lembrando que ouvir o cliente não é só estar lá, é compreender, mergulhar no mundo dele, né. Então opa, passei aqui demais. Eh, voltando aqui ainda na Ribu, né, então, por que que o a pesquisa, né, perguntou por que que as pessoas não fariam mais negócio com uma empresa, né, e um dos principais fatores ali é malcriação de funcionário gente grossa. Então, lembrando, né, de colocar o time, tá preparado, de que o time precisa estar, orientado, né, a resolver o problema do cliente. E uma coisa que a gente percebe também é que se você tem uma operação que recebe muita reclamação, né, o pessoal vem chumbando ali os atendentes, né, porque eles são linha de frente, gente. Eles que recebem toda a carga negativa que o teu cliente, o teu provável cliente, tá sentindo quando a tua empresa, então eles que vão receber a primeira porrada. E se é isso constantemente, esses caras também estão muito propensos a não ter um comportamento bom, né, então é importante estar atento a isso, qual é o tipo de carga ali que você tá recebendo na tua linha de frente, né, eles estão preparados para lidar, porque se eles não têm preparos, eles não lidam bem com isso, eles não mal sabem o que fazer, né, então preparação é muito importante, tá. Que sites, outro ponto aqui bem importante que está em segundo lugar com 58,3% aí, é se teu site está no site de reclamação, reclame aqui gente, reclame aí, reclame aqui foi uma revolução que teve, os caras estão de parabéns, é um serviço muito legal. E você está lá, não está tratando bem teus clientes, você está perdendo venda. Está perdendo venda porque é uma das ferramentas mais consultadas, tá. Então lembrar disso, gente. Você não entendeu, tá lá no Reclame Aqui. E assim, teu cliente não gosta de ir para o Reclame Aqui. Ele só vai para o Reclame Aqui porque provavelmente ele entrou em contato com você, tentou falar nos teus canais, entrou, sei lá, você divulga e-mail, ele foi lá no teu e-mail e você não respondeu, ou deu uma resposta incompleta, cara, é para lá que ele vai, tá. Maior parte das pessoas que eu conheço que entra no Reclame Aqui, que a gente fala, eles não vão para o Reclame Aqui, eles vão direto, eles vão na empresa. Sim, Reclame Aqui é uma ferramenta fantástica. Eu gosto bastante, eu tô sempre consultando lá, tá, gente. Cansei de ir lá. Sim, 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 o Reclame Aqui é fácil de integrar na nossa ferramenta. Você põe ali para sair os e-mailzinhos, saiu no Reclame Aqui, já cai na nossa ferramenta, gente. Ajuda vocês pra caramba, tá. Mais uma pesquisinha aqui, tá, essa pesquisa aqui a gente tem o que que o pessoal acha que é uma boa forma da gente fazer um atendimento, né? Quais são os principais indicadores, não, os principais ingredientes, né, para estar num bom atendimento? Então, em 2021, as pessoas falavam já 95,6% falavam: "Olha, explicar de maneira clara o que está sendo questionado, o que que teu cliente quer, uma resposta objetiva e clara do que ele está perguntando", tá?
E isso se manteve bem estável aí para 2020, não mudou. Conhecer bem o produto ou serviço que o atendente está trabalhando, tá, então o que eu estou começando falando aqui desde o começo da live, gente, treinamento, foco no cliente, preparar o teu atendente com boas ferramentas, preparar teu atendente com treinamento. A gente até aqui dentro do InContact tem uma parte de templates, né, então, assim, a gente já deixa um monte de respostas prontas ali, que não necessariamente elas são robóticas, são respostas prontas como um guia para o atendente, então: "Poxa, como é que eu faço um cadastro de usuário?". "Poxa, cadastro de usuário você faz assim, assim". Então, assim, é uma forma da gente disponibilizar conhecimento para as pessoas que estão atendendo ali, né. Então a gente já deixa algumas respostas prontas, passando conhecimento. Então, puxa, você quer ter uma resposta pronta? Cara, cria uma base de conhecimento para os teus atendentes, né, para eles poderem consultar, porque ninguém sabe de tudo. Então eles precisam ter respaldo. E se eles ficarem perguntando toda hora ali, então, sim, prepara uma base de conhecimento para essas pessoas poderem te apoiar, tá. Então, assim, teu cliente precisa de uma boa experiência, gente. Se eles não tiverem uma boa experiência, eh, não só ele não compra, como ele vai detratar a marca. Então ele vai chegar para vocês e vai falar assim: "Puts, ó, eu quero comprar teu produto, me fala como é que é". Quantas vezes eu já não cheguei para um cliente, para um fornecedor e mandei e-mail ou entrei em contato falando: "Olha, eu quero entrar, quero conhecer o produto, né, me fala um pouco mais, me apresenta a solução, né". E eu simplesmente não tive resposta, gente. Imagina, você entra em contato com fornecedor que está lá para vender, porque, assim, a menos que você seja uma ONG, o princípio de toda empresa é vender, prover serviço, é fornecer, né. E mesmo ONG, eles estão lá para servir para alguma coisa, eles não vendem, mas eles querem atender pessoas ou atender algum propósito, né. E se as pessoas que estão querendo contribuir para esse propósito não são atendidas, para que serve a empresa? Né. Então, descaracteriza aí a principal, hã, funcionalidade da empresa, né. E aí, você sabe se você está atendendo teus clientes, né, você consegue ter um controle nesse mês de quantas solicitações foram feitas para sua empresa e você não atendeu, tá. Então isso é importante gerir, gente. A gente fala ali no começo da gestão estratégica, né, boa parte da estratégia de atendimento. Primeira coisa, você está atendendo todo mundo que te procura, né, ou se não está atendendo, pelo menos você saber o porquê, ou seja, uma decisão consciente, né, mas não porque está caindo da pilha, porque estão apagando o e-mail ali no Outlook, porque ninguém sabe se aquilo foi respondido ou não, né, então isso é crítico, gente, muito crítico. E isso envolve muita coisa, né, gente, a gente ter ali também uma humanização ali do atendimento, né. Então, estava falando agora há pouco também, um pouco de proatividade, né, então, poxa, o cliente entrou em contato com você, você não soube responder, ou você está tratando um caso mais complexo, você falou que vai responder, toma iniciativa de falar que vai lá responder no prazo. Proatividade também de, às vezes, você antever o problema do cliente, né, então, você saber se comunicar com esse cliente de forma, ativa, né, não só receptiva, tá. E você tem que ter soluções rápidas. O teu cliente entrou em contato com você, gente, tem empresa que leva uma semana para responder. Você sabe quanto tempo sua empresa está levando? Isso é fundamental, gente. Se você não tem a resposta rápida, você está perdendo negócio, você está perdendo clientes, você está gerando reclamação no Reclame Aqui, tá. Então, às vezes você fala assim: "Não, eu tenho uma boa resposta", mas tua resposta leva uma semana. Esse cliente com certeza já está procurando outros meios de resolver o problema, seja ou contratando outra pessoa ou reclamando. Procon também, tá, gente? Procon tá cheio de reclamação.
e está cheio de reclamação de pessoas que não foram bem atendidas, tá. Foco no cliente, eh, vamos focar de entender a solução do cliente, tá, gente. A gente precisa oferecer soluções focadas para o cliente. Então, você tem um produto, você está ofertando o teu produto ali, você vai f você como é que você chega num cliente? Você vai chegar num cliente falando assim: "Olha, eu tenho um produto aqui, compra meu produto?". Gente, a menos que vocês vendam comida, que tá cheio de gordinho por aí e eu sou um, você vai ter dificuldade de vender o teu produto, tá. Porque se você não olha para o teu cliente e não oferece para ele uma solução, você não foca no cliente, o teu cliente vai olhar assim e falar: "Pô, bonito o que você está vendendo aí, mas não me serve". Então é importante esse olhar para o cliente, né, a gente olhar para o cliente e falar assim: "Olha, eu tenho uma oferta para você que é direcionada para o seu problema", né. Então, por exemplo, é você virar assim hoje aqui a gente faz vendas, né, e a gente vende bastante para turismo, né. E é legal que às vezes a gente já chega numa empresa de turismo, em vez de eu virar para eles e falar assim: "Olha, eu tenho uma plataforma de atendimento por e-mail que ela é muito legal, compra meu software". Cara, eu não vou vender para ninguém. A gente chega com uma abordagem diferente, a gente chega e mostra que a gente conhece o cliente, né. Então a gente fala assim: "Poxa, olha, oi, tudo bom? Eu vejo que você é de turismo, eu vejo que você é uma operação B2B que trabalha com empresas, né, e que você tem que atender outras empresas e, principalmente, você tem contratos com essas empresas. E que se você tem contratos com essas empresas, você tem um tempo de resposta, que é o SLA, né, Service Level Agreement, acordo de nível de serviço, tá. Então essas empresas geram contratos, elas têm que responder em até "X" tempo, e se elas não responderem, elas tomam multa. Então, assim, mais fácil que eu virar e falar assim: "Olha, meu produto é bonito, compra o meu produto você clica aqui, ele fica roxo, azul, laranja", ele não quer saber disso. Então eu vou chegar para esse cliente e falar assim: "Olha, se você não atender bem o seu cliente no prazo que você tem que atender, você vai pagar multa. Eu te ofereço o e-contact por uma bagatela, você vai conseguir, clicar aqui, ter o relatório de tempo de atendimento, se você está atendendo todos os chamados dentro do nível de serviço acordado, se não está, qual é a porcentagem que não está sendo atendida, quais são os casos e tudo isso num clique. E hoje você tem que ficar contando e-mail no Outlook para saber o que acontece. E aí, você quer pagar multa ou você prefere pagar um valor muito menor para mim para ter um atendimento melhor? Então, gente, essa é uma abordagem legal. Você entende o negócio do cliente, você entende a dor do que ele tem e você faz uma proposta em cima da dor dele, tá. Teu cliente não quer comprar o teu produto porque ele vai achar bonito, também você venda comida ou você venda bijuteria, que aí sim ele vai comprar porque é bonito, tem coisas que você compra pela aparência, mas a maior parte dos produtos você tem que atacar na dor, tá. E até se você vende bijuteria também, gente, é só porque é bonito ele vai comprar? Não, às vezes você vai vender mais se você entender o teu público, tá. Então, por exemplo, você está vendendo para pessoas que valorizam a estima, você tem que falar assim: "Pô, ó, uma joia, ela vai te deixar mais bonita, as pessoas vão te ver mais legal". Você tem que entender o porquê que aquela pessoa compraria aquele seu produto, tá. E isso é focando no seu cliente. Falando aqui ainda um pouco da inContact, né, gente, a gente consegue aqui trazer para vocês também, uma ferramenta muito legal, que consegue fazer atendimento, né, tanto por chat, por e-mail. Então a gente fala que, teu cliente precisa ser ouvido em vários canais, né, para ele ter uma comodidade. O que que teu cliente quer, né, teu cliente quer oficializar ali pelo e-mail ou não, ele é um cliente mais dinâmico, então ele quer mandar mensagem de WhatsApp, que ele quer mais rápido. Então é uma plataforma bem bacana que você consegue gerenciar tudo que eu fui comentando aqui para vocês, vocês conseguem ter uma visão mais estratégica, vocês conseguem medir como é que está o atendimento de vocês e, assim, se você não mede, você não controla. Então se você não sabe como é que está, não adianta você fazer previsão estratégica, né. Então não adianta você fazer planejamento, você primeira coisa que você tem que fazer é medir.
Então, por que que teus clientes te procuram? Ah, meus clientes me procuram por causa de reclamação. Ah, reclamação do quê? Poxa, toda vez eles entram em contato comigo porque a embalagem está chegando amassada. Poxa, então talvez seja a hora de você procurar um fornecedor de entrega melhor, né. Então, e como é que você consegue medir essas coisas? Gente, em Contact, tá. Você vai botar ali, você vai medir tempo de resposta, você vai medir, por que que as pessoas estão entrando em contato com você. Não vai sumir mais coisa. Então, puxa, será que foi respondido? Você vai ter certeza se seus atendimentos estão sendo respondidos ou não, se sua equipe está fazendo o trabalho direitinho. Você consegue ver, puxa, estão entrando em contato mais de uma vez por, né, motivos, pelo mesmo motivo. Então, sim, você vai saber que sua equipe precisa de treinamento. Então, provavelmente as respostas não estão sendo efetivas. Eh, e às vezes, assim, você começa a detectar falhas na tua operação que você precisa, eh, corrigir, né, melhorar o seu processo. Então a gente tem que sempre lembrar da roda ali de processo contínuo, né, então você faz, planeja, executa, mede e volta para a roda, volta para melhorar, tá. Então você tem que estar sempre melhorando. E ferramenta de apoio, gente, tem que ser simples e eficiente, tá. Não adianta você comprar um foguete que dá 10.000 voltas e é super complexo de operar. Quantas pessoas aqui sabem operar o foguete? Eu não tenho a menor ideia. Então, tem que ser simples. Se não for simples, não é funcional, gente. E hoje a gente trabalha com 2 canais, né, o e-mail e o WhatsApp. O e-mail, ele é muito fundamental ali, né, muita gente fala pra gente assim: "Nossa, o e-mail vai morrer, né, e-mail morreu". Gente, o e-mail não morreu. O e-mail é um dos poucos canais que não é controlado nem regulamentado por nenhuma empresa. Então, por exemplo, você vai falar ali de WhatsApp, é uma ferramenta muito legal. Gente, o WhatsApp é uma ferramenta fantástica, muito legal, mas ela é controlada pelo WhatsApp, ou pela Meta, né, que é a empresa do Facebook. Então, se o Facebook amanhã não quiser você lá, não tem o que você fazer, tá. Eles te tiram, eles cortam teu canal e acabou. A gente tem reclamações aí de vários influencers que perderam o canal, gente. Simplesmente, o cara da noite para o dia perdeu tudo que tinha. Então, assim, ter um e-mail é uma ferramenta que você fala assim: "Olha, esse canal é meu, tá garantido e ele não é regulamentado". Então as empresas não vão sumir com esse canal tão cedo, tá. Então, assim, a gente entende a importância do e-mail, as empresas também entendem a importância do e-mail, e nós temos o WhatsApp também, que a gente também entende a necessidade de uma ferramenta de resposta rápida, é mais fácil de lidar, tá ali no celular, mandou, chegou. Então, sim, estamos super antenados com o que está vindo de novo. Então, a gente disponibiliza ali também um canal, que você vai atender teu cliente mais rápido. E teu cliente quer isso, ele quer agilidade, tá. E uma coisa muito legal, né, gente, quando você atende o teu cliente bem, você começa a ter uma resposta boa, um feedback legal, né. Então, isso aqui é até um elogio que a gente recebeu da Rose Terra, de uma empresa de turismo que a gente atende, a Flytour. A Flytour é uma das maiores empresas de turismos que a gente tem aqui no Brasil. E que agora é a Bfly, né, a Flytour foi comprada, fez uma fusão, ou seja, fica maior ainda, vem mais forte aí. E assim, gente, atendam bem seu cliente. E esse cliente que você atendeu bem, é um cliente que vai voltar, vai comprar mais. Ele ele vai trocar de empresa, ele vai te levar para outra empresa, ou ele vai comentar com um amigo que ele comprou de você, e vai falar para o amigo comprar também: "Cara, que bacana, compra lá o produto, é muito legal", tá. E assim, é a sensação de missão cumprida também, né. "Puxa, não, tô aqui só para ganhar dinheiro". Pô, legal, ganhar dinheiro é importante, eu gosto de ganhar dinheiro, tá, gente, todo mundo eu acredito que goste. Mas tem que ter um algo mais, né, você tá lá para quê? Que problema que você resolve, né? Você tá servindo a quem? O que que você tá cumprindo de missão, né? Então,
é importante você ter essa missão cumprida, né. Então, cara, abrir uma empresa só para ganhar dinheiro, não faça isso não, cara. Vai dar dor de cabeça, tá. Então, você tem um negócio, olha para o teu cliente, tá. Vamos lá, gente. O que que vocês têm para dizer? Gostaram? Querem trazer alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês queiram, tenham dúvidas, vocês gostariam de perguntar? O Dário está aqui para responder. Deixa eu dar uma olhada. É, tomar decisão sem informação, gente, é a roleta russa. Você vai estar ali dando tiro no escuro, né. Então é importante ter informação. Sim, Jennifer, um cliente bem atendido é um cliente fidelizado. Mas assim, a gente também não pode confiar nisso, tá. Então, tem que continuar atendendo bem, né. Então atendeu uma vez, poxa, que legal, o cliente fidelizou. É um cliente que assim, um cliente fidelizado é aquele cara que você, pode ele aumentou a tua tolerância provavelmente a falhas, mas se você falha com ele uma, 2, 3, é um cliente que vai desgastando, né. Então tem que manter esse atendimento bom com o cliente, tá. Então e lembrando, gente, o crescimento, se você começa a vender bem, e assim, eu espero que você venda bem, eu espero que seu negócio prospere, né, eh, teu negócio cresce. E provavelmente o que te trouxe até aquele momento não necessariamente é o que vai te levar mais para frente. Então, cada vez mais que você cresce, você aumenta a quantidade de pessoas, você vai precisar de mais organização, você vai precisar de mais suporte, mais ferramenta, mais processo para poder continuar atendendo bem, tá. Se o atendimento ao cliente é crucial, por que que as empresas têm dificuldade em fazer isso bem? Gente, eu acho que muita empresa ainda olha para o atendimento como algo secundário ao negócio. Então, assim, as empresas, eh, não dão prioridade para o atendimento. Então, por exemplo, a mesma coisa aqui que a gente faz, um software de atendimento, você fala assim: "Ah, vamos fazer software de atendimento bem, eu preciso escrever um bom código, fazer um bom produto", e o suporte? Que suporte? Então, assim, às vezes as empresas veem isso como algo secundário, né, então tem que lembrar que o atendimento é atendimento é no pré-venda, no pós-venda, você tem que garantir o cliente para entrar e você tem que garantir que o cliente continue e você tem que garantir que o cliente vai falar bem da sua marca, tá. Então, assim, eu percebo também que às vezes as empresas crescem, né, principalmente ali naquele começo, né, esquece que com o crescimento, aquela cultura pequena que você tinha, né, você perde, né. Então, esse atendimento acaba indo um pouco para o vinagre, porque tem um monte de gente nova na tua empresa, teus processos são lentos para passar para frente, as coisas ainda são muito artesanais. Por exemplo, a gente vê hoje, né, tem operação que a gente já chegou com 20, 30 operadores, gente, e a gente fala assim: "Poxa, legal, como é que você controla teu atendimento hoje?". "Numa planilha Excel". Eu falo: "Como assim numa planilha Excel, né? Como é que você sabe qual que é o volume de e-mail que você recebe, o que que você está recebendo?". O supervisor vira para mim e fala assim: "Olha, a gente anota, os operadores anotam numa planilha e me mandam". Gente, vocês realmente acreditam que os operadores registram todos os e-mails que eles recebem? Então você precisa de uma ferramenta, precisa de uma ferramenta para apoiar, tá. Então, eu acho que as empresas não atendem bem, primeiro, porque elas não priorizam, não colocam, o cliente como protagonista, né, então assim, por que que a gente faz, por que que faz para o cliente, e porque acaba tendo processos muito duros, muito engessados, você não treina a equipe, então
a gente acaba tendo aí um gap, né, que acaba um vácuo, né, um vazio ali, que é no atendimento para o cliente, que ele não é atendido de várias formas, tá. Isso mesmo, Jennifer, né, a gente não pode dormir sobre os louros, né, a gente tem que fazer e tem que manter. Plataformas como Inconta que são apenas para empresa com grande número de posição de atendimento? Não, não são, tá. A gente a gente o que que a gente percebe, tá, se você tiver 2 pessoas ali, você já pode utilizar, eh, por que 2 pessoas, né? Ah, porque se tem uma pessoa só, a ferramenta já te ajuda, tá. Mas um grande potencial da ferramenta é ajudar a tua equipe a trabalhar, então, assim, a gente tem funcionalidades ali que ajudam sua equipe a trabalhar. Então, por exemplo, você pegou um e-mail, você não precisa ficar gritando para todo mundo: "Olha, peguei o e-mail da Maria, não respondam". Então, assim, a ferramenta faz tudo isso para você. E quando você trabalha ali 2, 3 pessoas, é um trabalho mais fácil, porque está todo mundo ali mais perto, se comunica melhor, né. Então, é um trabalho mais fácil. A ferramenta serve? Serve. Ah, e quando é que a ferramenta começa a ter um valor maior, né? Então, imagine, sei lá, que você tem uma operação de 10 pessoas. Imagina ali todo mundo gritando, falando o que está fazendo. Aí já não funciona, né? Então, aí o Incontact, assim, no começo ele é bom. De ali, sei lá, de 5 para frente, ele é essencial. Você vai trabalhar com muita dificuldade sem. Ou então você não vai ter gestão nenhuma, né? Você vai estar ali com teus atendentes fazendo o que querem da maneira que eles podem, tá. Que mais, gente? Vocês têm mais alguma pergunta? Como uma plataforma de gestão de atendimento como em conta que te ajuda o trabalho em equipe? Olha, tirando toda a parte estratégica, né, que a gente pode que ele, o supervisor, o gestor, ele tem, como em conta te traz toda a informação, né, de como a operação está, a produtividade dos operadores, eh, pra equipe ali na frente, primeira coisa, os e-mails ali, os atendimentos, eles não somem, né, então ninguém perde nada, não existe isso de perder o atendimento, né, perder a comunicação com o cliente. Então a ferramenta ela já avisa, né, para os usuários quanto tempo falta para estourar o SLA, então ele dá isso de uma forma simples, né, ele já prioriza ali o que que você tem que responder primeiro, então já ajuda ali a operação a saber o que priorizar, que isso é um fator muito importante na operação. Segundo, ele ajuda no trabalho em grupo, né, então você pegou ali um atendimento para responder, já some da visão dos outros, eles já sabem que você está tratando. Então a gente lida muito com esses atendimentos um pouco com uma lista de tarefa. Então, conforme você vai tratando aquilo, vai tirando da frente, os outros também sabem o que tá restando e o que eles têm que fazer. Então, não fica aquela coisa perdida de: "Nossa, o que que eu pego? Será que isso aqui alguém já respondeu?". Então essa comunicação, a ferramenta facilita toda essa comunicação de equipe, com processos. Então a ferramenta já te ajuda a lidar com essa lista de tarefas, né, te organizando ali. Então você tem templates prontos, eh, "Puxa, o que que eu respondo para esse cliente? Ele está me perguntando aqui, qual é o prazo de entrega". Então eu já tenho um template pronto, que é padronizado, dentro da comunicação da linguagem da comunicação da empresa, né, então a gente ajuda toda essa parte. Que tipo de relatório a plataforma oferece para os gestores? Olha, com o Incontact ali você vai conseguir ter um monte de informação, por exemplo, produtividade. Quais são os produtos? Qual é o operador que está tendo mais produtividade? Quem tem menos produtividade? Puxa, a Maria responde mais e-mail que o João, né? E não só isso, então a gente consegue começar a entender também as demandas, né? Então, por exemplo, a Maria responde mais e-mail que o João responde metade dos e-mails que a Maria responde. Poxa, então o João é um operador ruim? Não, não necessariamente, porque aí você vai num detalhe disso um pouco melhor, e aí você começa a entender as demandas que o João trata, né. Você vai perceber que, por exemplo, o João ele responde menos demanda,
porque é ele que pega as buchas, né, então ele pega os principais casos da sua empresa, então você consegue, eh, não só ver o que teus operadores estão fazendo em termos de volume, mas que tipo de chamado que eles estão tratando também, né. Então você começa a ver também volumetria, então, puxa, qual é o volume da minha empresa que ela está hoje, né, então, antigamente eu recebia 10.000 e-mails por mês, agora estou recebendo 20.000. Então você consegue acompanhar a curva até para dimensionar o tamanho da tua equipe, qual o tamanho da tua equipe tem que estar daqui a 2 meses, né, então tudo isso você vai controle de SLA. Então, puxa, você pode definir ali a tua operação falando assim: "Puxa, olha, eu tenho que responder as comunicações em até X tempo", e eu posso segmentar isso também por por motivos, né, motivos de contato. Então, por exemplo, olha, se é uma reclamação, eu tenho que responder em até 2 horas. Se é uma solicitação de um serviço, eu posso responder em até em 4. Você segmenta isso e você vai ter um relatório desses prazos, né, se você está cumprindo ou não o prazo, tá. E, assim, a gente exporta todos esses dados de atendimento, além de vários relatórios que a gente tem, você consegue pegar todos esses dados, exportar e fazer o relatório que você quiser com essas informações, é muito rico, tá. É customizável de acordo com a necessidade da empresa? Sim, a ferramenta é bem flexível, tá, então ela é toda customizável. Puxa, eu quero fazer distribuição automática dos meus e-mails. Puxa, você pode distribuir entre os operadores. Não, não quero, quero deixar numa fila para os operadores irem pegando de acordo com a prioridade. Eu quero configurar uma caixa para 20 pessoas, né, então tem uma caixa lá, meu suporte@incontact, que vai ser tratado por 20 pessoas. Não, quero e-mails individuais. Então, assim, a ferramenta você configura de acordo com o teu modelo de negócio, tá. Lógico, a gente sempre traz algumas boas práticas, né, a gente sempre vira e mexe a gente é procurado pelos clientes falando assim: "Puxa, e aí, qual que é a melhor forma de atender?", né, então a gente orienta, a gente entende o cenário ali, a gente dá apoio para o cliente nessa implantação, até para entender a melhor forma do que ele quer medir e qual a melhor forma que a ferramenta pode, ajudar, tá. Mas sim, a ferramenta é bem customizável, no apoio do seu negócio, tá. Que mais, gente? Tem alguma pergunta? Mais alguém? Então, gente, esses são os meus contatos, tá. Se você quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, entre em contato com a empresa, o telefone está aí 5199-7909, estamos lá para apoiar vocês, tá, o que vocês precisarem. Tem alguma dúvida, quer falar comigo? Pode me mandar e-mail também, odari@incontact.com.br, estou à disposição. Precisou de algo, estamos lá para atender, estamos lá para servir. Queremos fazer uma ferramenta muito legal para atendimento a cliente. Queremos ajudar a operação a organizar o trabalho, queremos que a operação tenha ferramenta, eh, ganhe agilidade, possa escalar, tá. Então, muito obrigado, uma ótima noite para vocês. Sim, bem lembrado também, obrigado. Telefone 5199-7909, além de tudo também é o WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato com a gente no WhatsApp, estamos à disposição também no nosso canal. Já pensou? A gente não está no WhatsApp? Claro, vamos lá, Jennifer. Obrigado pela participação, gente. Milton, Valéria, Aline, Fernando. É possível te dar atividade? Sim, você está lá no Enconta que você precisa fazer follow-up.
Então imagina, você recebeu um e-mail, você fala: "Puxa, olha, eu preciso responder isso, mas eu preciso responder isso amanhã". Então sim, você agenda a atividade, ela volta amanhã, volta com uma pendência para você tratar, então você faz um follow-up do teu problema, tá. Muitas vezes o cliente entrou em contato, por exemplo, turismo, né, você precisa entrar em contato com o teu fornecedor, que é lá o hotel, né, então eu marco a agenda para daqui a 4 horas isso voltar para mim, para eu saber se teve uma resposta do fornecedor ou se não eu preciso cobrar de novo do fornecedor, tá. Então sim, você pode agendar e fazer follow-up, tá bom. Gente, muito obrigado e estamos à disposição. Beijos.